Os 12 Apóstolos. Histórias de fé e coragem. Você já parou para pensar em quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Quem eram esses homens que largaram tudo, suas casas, famílias, o conhecido, para seguir um carpinteiro de Nazaré? Homens que se tornaram os pilares de uma nova fé que mudaria o mundo para sempre. Eles não eram reis, guerreiros ou grandes sábios. Eram pescadores, cobradores de impostos, gente como a gente, com medos e incertezas. Mas, dentro deles, queimava uma chama acesa pelas palavras de Jesus, um chamado irresistível para espalhar uma mensagem de amor, perdão e esperança. Hoje, vamos juntos viajar pelo tempo e pela fé, explorando as vidas extraordinárias dos 12 apóstolos. Vamos conhecer suas histórias de devoção inabalável, sacrifícios que a gente nem imagina e, para muitos, uma jornada que terminou em martírios cruéis. Prepare-se para se inspirar pela coragem desses homens que ousaram desafiar um império e mudaram o rumo da história. Nossa primeira parada nos leva às margens do Mar da Galileia, onde encontramos Simão, um pescador forte, de gênio forte, um homem acostumado com a lida no mar, a lidar com redes e tempestades, mas nada poderia prepará-lo para o encontro que mudaria sua vida para sempre. Jesus, vendo a força e a sinceridade em seu coração, chamou Simão de Pedro, que significa pedra, profetizando que ele seria o alicerce da sua igreja. E Pedro, movido por uma fé ainda em botão, deixou tudo para trás e seguiu o seu mestre. Ao longo dos próximos 3 anos, acompanhamos a transformação de Pedro. Vemos sua fé ser testada e fortalecida a cada milagre, a cada ensinamento. Ele anda sobre as águas, presencia a transfiguração e, mesmo negando Jesus 3 vezes antes da crucificação, recebe o perdão e a confiança renovada do Mestre após a ressurreição. Pedro, agora um líder destemido, prega o Evangelho com fervor, cura os enfermos, enfrenta as autoridades. Sua vida se torna um exemplo vivo dos ensinamentos de Jesus, um farol de esperança para uma comunidade cristã que ainda dava seus primeiros passos. Mas sua jornada, como a de Jesus, terá um fim marcado pelo martírio, um testemunho final de sua fé inabalável. Nossa viagem nos leva agora para outro barco de pesca, onde encontramos Tiago, irmão de João, também pescador. Tiago, junto com seu irmão, recebeu de Jesus o apelido de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, um título que mostrava bem suas personalidades explosivas e sua fé fervorosa. Tiago, sempre ao lado de Jesus, viu de perto os milagres e absorveu os ensinamentos do Mestre. Ele estava lá na Transfiguração, no jardim do Getsêmani, momentos decisivos que moldaram sua fé e fortaleceram sua convicção. Após a subida de Jesus aos céus, Tiago se torna um pilar da igreja primitiva em Jerusalém. Sua pregação, cheia de paixão e pelo Espírito Santo, atraía multidões e incomodava as autoridades judaicas que viam na mensagem cristã uma ameaça ao seu poder. É nesse contexto que Tiago se torna o primeiro apóstolo a dar a vida por Cristo. Preso por ordem do rei Herodes Agripa I, Tiago enfrenta a morte com a mesma coragem e fé que sempre demonstrou. Sua morte, longe de intimidar os cristãos, serviu como um sopro de força, espalhando a mensagem do Evangelho com ainda mais força. Nossa jornada nos conduz agora para perto de João, o apóstolo que o próprio Jesus chamava de o discípulo amado, um título que nos faz lembrar da profunda conexão e do afeto entre esses 2 homens. João, com sua sensibilidade e profunda compreensão dos ensinamentos de Jesus, nos deixou um legado inestimável. Imaginem a cena, a última ceia. João, reclinado ao lado de Jesus, absorve cada palavra, cada gesto do Mestre. É a ele que Jesus confia sua própria mãe, Maria, num gesto de amor e fraternidade. Após a ressurreição,
João se torna um pilar da igreja primitiva, pregando com eloquência e compaixão. Sua mensagem, carregada de amor e esperança, ecoa por diferentes cidades, tocando corações e convertendo almas. Mas a jornada de João é marcada por perseguições e desafios. Exilado na ilha de Patmos por sua fé inabalável, ele recebe visões apocalípticas que registrará no livro do Apocalipse, a última mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos perseguidos. Diferente de seus companheiros, João morre de causas naturais, já bem velhinho, deixando um legado eterno de amor, fé e esperança. Seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, continuam a nos guiar, a nos confortar e a nos lembrar da promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Ishi Jamjashi. Capítulo 4. André, o primeiro chamado. Nossa jornada continua. E nosso próximo encontro é com André, um homem que respondeu ao chamado de Jesus com uma prontidão inspiradora. André, irmão de Simão Pedro, foi o primeiro discípulo a reconhecer Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus enviado para a salvação. Imaginem só João Batista, às margens do Rio Jordão, aponta para Jesus e declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André, tocado por essas palavras, segue Jesus e se torna o primeiro a testemunhar a glória do Filho de Deus. Empolgado com a descoberta, André corre para compartilhar a boa nova com seu irmão Simão Pedro, dizendo: A gente encontrou o Messias. E assim, com um simples ato de fé e amor de irmão, André inicia a formação do grupo que mudaria o rumo da história. Depois da morte e ressurreição de Jesus, André se dedica a espalhar a mensagem do Evangelho por terras distantes. Sua jornada o leva à Ásia Menor e à Grécia, onde enfrenta perseguições e desafios com coragem e determinação. Mas a chama da fé que ardia em seu coração não se apagaria. André, fiel até o fim, morre martirizado em uma cruz em forma de X, a cruz que hoje leva seu nome. Um símbolo de sacrifício, de amor sem limites e da vitória da fé sobre a morte. Capítulo 5. Filipe, o buscador incessante. Nossa viagem nos leva agora ao encontro de Filipe, um homem movido pela curiosidade e pela busca constante pela verdade. Filipe, natural de Betsaida, a cidade de Pedro e André, demonstra desde o início uma abertura para o novo, uma disposição para questionar e compreender os mistérios. Lembram quando Jesus decide alimentar uma multidão faminta com apenas 5 pães e 2 peixes? É Filipe quem pergunta a Jesus como seria possível alimentar tanta gente. Mas em vez de repreendê-lo, Jesus aproveita a situação para ensinar sobre fé, provisão e a necessidade de confiar em Deus. Depois da ressurreição, Filipe se torna um evangelista dedicado, levando a mensagem de Jesus a diferentes regiões da Ásia Menor. Sua abordagem sincera e sua capacidade de explicar os ensinamentos de forma clara e cativante chamam a atenção de muitos. Filipe, com sua fé inabalável e sua busca incansável pela verdade, desafia as autoridades romanas que viam no cristianismo uma ameaça ao seu poder. Sua fidelidade a Cristo lhe custaria a vida, mas sua mensagem de amor e esperança continuaria a ecoar por séculos. Preso e torturado por sua fé, Filipe enfrenta a morte com a mesma coragem e dignidade que seu martírio, longe de apagar sua mensagem, serve como um farol para todos que buscam a verdade e anseiam por um mundo mais justo e compassivo. Capítulo 6. Bartolomeu, o homem. Nossa jornada nos leva agora ao encontro de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, um homem cuja sinceridade e coração puro conquistaram a admiração do próprio Jesus. Ao conhecê-lo, Jesus declara: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Uma afirmação poderosa que revela o caráter nobre e a integridade inabalável de Bartolomeu. Imaginem a cena.
Filipe, entusiasmado por ter encontrado Jesus, corre para contar a novidade a Natanael. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem os profetas se referiam. Jesus de Nazaré, filho de José, anuncia Filipe. Natanael, cético, questiona: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas Filipe insiste: vem ver com seus próprios olhos. E é essa disposição para buscar a verdade, para confrontar suas próprias dúvidas, que abre o coração de Natanael para a luz de Cristo. Depois da ressurreição, Bartolomeu se torna um missionário incansável, levando a mensagem do Evangelho a terras distantes, como a Índia e a Armênia. Sua pregação, marcada pela sabedoria e pela compaixão, toca o coração de diferentes culturas, espalhando as sementes da fé em terras estrangeiras. Mas a jornada de Bartolomeu, como a de muitos outros apóstolos, é marcada pelo sofrimento e pela perseguição. Sua fidelidade inabalável a Cristo o leva a um fim brutal, sendo esfolado vivo antes de ser decapitado. Nossa jornada nos leva agora ao encontro de Tomé, um homem cuja história nos ensina sobre a importância de questionar, de buscar provas e de como a dúvida pode ser o caminho para uma fé ainda mais forte. Tomé, conhecido por sua natureza cética e questionadora, não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição. Ao ouvir o relato dos outros apóstolos, Tomé declara: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não acreditarei de jeito nenhum. Uma semana depois, Jesus reaparece aos discípulos e dessa vez Tomé está presente. Com infinita compaixão, Jesus convida Tomé a tocar suas feridas, dizendo: traga seu dedo aqui e veja minhas mãos, e traga sua mão e coloque-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomado pela emoção, Tomé reconhece a divindade de Jesus e declara: meu Senhor e meu Deus. A partir desse momento, a dúvida de Tomé se transforma em uma fé inabalável, capaz de mover montanhas e inspirar multidões. Após a ascensão de Jesus, Tomé se dedica a espalhar a mensagem do Evangelho em terras distantes, como a Índia. Sua pregação, marcada pela experiência pessoal de ter duvidado e encontrado a verdade, ressoa com aqueles que buscam respostas e anseiam por uma fé autêntica. Nossa jornada nos leva agora a um encontro singular com um homem chamado Mateus, também conhecido como Levi. Sentado em seu posto de cobrança de impostos, Mateus dedicava seus dias a uma atividade que, na época, era vista com desdém e desprezo por muitos. Imagine, Jesus, passando por ali, observa Mateus e, com um olhar profundo, o convida a seguir. Sem hesitar, Mateus abandona tudo, sua antiga vida, seus pertences, sua reputação, e se torna um discípulo de Jesus. A conversão de Mateus, um coletor de impostos desprezado por muitos, é um exemplo poderoso do alcance da graça e do perdão de Deus. Jesus, quebrando barreiras sociais e religiosas, acolhe Mateus em seu círculo íntimo, demonstrando que o amor de Deus se estende a todos, sem exceção. Inspirado pela transformação que viveu, Mateus se dedica a registrar os ensinamentos de Jesus, tornando-se o autor do primeiro Evangelho. Seu relato, cheio de detalhes e parábolas inesquecíveis, se torna uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração para gerações de cristãos. Após a ascensão de Jesus, Mateus se torna um evangelista dedicado, levando a mensagem do Evangelho a diferentes povos. Sua jornada o leva a pregar na Etiópia e na Pérsia, espalhando as sementes da fé em terras distantes. Nossa jornada nos leva agora a Jerusalém, onde encontramos Tiago Menor, um homem conhecido por sua justiça, sabedoria e liderança na igreja primitiva. Tiago, também chamado de irmão do Senhor, embora a natureza exata de seu parentesco com Jesus ainda seja debatida, se torna um pilar da comunidade cristã em Jerusalém.
Após a ascensão de Jesus, Tiago assume um papel de liderança na igreja, guiando os cristãos em meio a perseguições e desafios. Sua sabedoria e discernimento são fundamentais para resolver conflitos e para espalhar a mensagem do Evangelho. Tiago preside o Concílio de Jerusalém, um momento crucial na história da igreja primitiva, onde se discute a relação entre a lei judaica e a fé cristã. Sua liderança sábia e equilibrada contribui para a unidade da igreja e para a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas. Sua vida exemplar de devoção a Deus e de serviço ao próximo o torna um modelo para os cristãos de todas as épocas. Tiago nos ensina a importância da humildade, da busca pela justiça e da fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Mas a fidelidade de Tiago a Cristo e sua liderança corajosa incomodam as autoridades religiosas da época. Preso por ordem do sumo sacerdote Ananias, Tiago enfrenta a morte com serenidade e coragem, tornando-se mais um mártir da fé cristã. Capítulo 10. Nossa jornada nos conduz agora ao encontro de Judas Tadeu, um apóstolo muitas vezes ofuscado pela figura do apóstolo que o traiu. No entanto, a história de Judas Tadeu é marcada pela coragem, pela fidelidade inabalável e por um profundo amor pela verdade. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, dedicou sua vida a propagar os ensinamentos de Jesus, enfrentando perseguições e desafios com bravura. Sua determinação em proclamar a verdade do Evangelho, mesmo em meio à hostilidade, o torna um exemplo inspirador de coragem e perseverança. Após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu embarca em missões perigosas, levando a mensagem do Evangelho a terras distantes, como a Síria e a Pérsia. Sua pregação, imbuída de paixão e convicção, toca o coração de muitos, convertendo almas e desafiando o poder opressor do Império Romano. Em suas viagens missionárias, Judas Tadeu enfrenta a fúria daqueles que se sentiam ameaçados pela mensagem libertadora do Evangelho. Sua fé inabalável e seu compromisso com a verdade o levam a suportar prisões, torturas e, por fim, a abraçar o martírio. Judas Tadeu, o apóstolo que ousou desafiar a tirania e a injustiça, nos lembra da importância de lutar pela verdade, de defender os oprimidos e de nunca nos calar diante da opressão. Sua história nos convida a sermos agentes de transformação em um mundo que clama por justiça e compaixão. Capítulo 11. Nossa jornada nos leva agora ao encontro de Simão, o Zelote, um homem cuja história nos revela o poder transformador da mensagem de Jesus. Simão, antes de encontrar Jesus, era conhecido por seu fervor revolucionário, um zelote disposto a lutar pela libertação de Israel do domínio romano. Imaginem. Simão, movido por um sentimento de justiça e pelo desejo de libertar seu povo da opressão, se junta ao movimento dos zelotes, um grupo conhecido por sua resistência ferrenha ao Império Romano. Mas o encontro com Jesus, o Príncipe da Paz, transforma o coração de Simão. Ele abandona a violência e abraça a mensagem de amor, perdão e reconciliação pregada por Jesus. A espada do revolucionário dá lugar à palavra do evangelista, a luta armada à pregação da paz. Após a ressurreição de Jesus, Simão, o Zelote, se torna um missionário incansável, levando a mensagem do Evangelho a diferentes partes do mundo, incluindo a África e a Pérsia. Sua história de transformação serve como um poderoso testemunho do poder do Evangelho em mudar corações e transformar vidas. Simão, que antes lutava com armas, agora combatia com a palavra de Deus, derrubando muralhas de preconceito, construindo pontes de fraternidade e espalhando a mensagem de esperança que liberta e transforma. Sua vida é um testemunho eloquente de que o amor de Deus
é capaz de alcançar os corações mais endurecidos e de que a verdadeira revolução se faz com a força da fé, da compaixão e do perdão. Capítulo 12. Nossa jornada nos leva agora a um capítulo sombrio, a história de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Judas, cujo nome se tornou sinônimo de traição, nos faz pensar sobre a fragilidade humana, o poder da ganância e as consequências devastadoras de nossas escolhas. Judas, um dos 12 escolhidos por Jesus, acompanhou o Mestre durante seu ministério, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos. No entanto, a sombra da ganância e da ambição se abateu sobre seu coração, levando-o a um ato impensável. Imaginem a angústia de Judas, atormentado pela culpa e pelo remorso, ao perceber a gravidade de seu ato. Ele, que havia convivido com Jesus, que havia presenciado seu amor e compaixão, se vê como responsável por sua entrega nas mãos dos algozes. A história de Judas Iscariotes nos lembra de que todos somos suscetíveis à tentação, que a sombra da traição pode se projetar mesmo nos corações mais próximos. Mas, acima de tudo, a história de Judas nos convida à reflexão sobre a importância do arrependimento, do perdão e da busca pela redenção. Embora a traição de Judas tenha contribuído para a crucificação de Jesus, é fundamental lembrar que a morte de Jesus não foi em vão. Pelo contrário, sua morte sacrificial abriu caminho para a salvação da humanidade, demonstrando o amor incondicional de Deus por todos nós. E assim termina nossa jornada pelas vidas extraordinárias dos 12 apóstolos. 12 homens comuns, com medos e dúvidas, que se tornaram instrumentos de uma revolução espiritual que transformaria o mundo para sempre. Homens que, inspirados pelo exemplo de Jesus, dedicaram suas vidas a espalhar uma mensagem de amor, perdão e esperança. Suas histórias, repletas de fé, coragem e sacrifício, ecoam através dos séculos, desafiando-nos a questionar nossas próprias vidas, nossas escolhas e nosso compromisso com a construção de um mundo mais justo e compassivo. Que o legado dos 12 apóstolos nos inspire a viver com mais propósito, a amar com mais intensidade e a servir com mais dedicação. Que suas histórias nos impulsionem a sermos agentes de transformação em um mundo que clama por luz, esperança